Nós estamos no módulo 9 de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao sistema de transmissão de energia elétrica. Nós iremos continuar, tá bom? Os assuntos que são referentes a essa parte de transmissão. Nós vamos fazer a sequência toda bonitinha para que não haja nenhuma dúvida por parte dos senhores, certo? Uma vez que a energia elétrica vai ser gerada através das usinas geradoras, seja elas usinas hidrelétricas ou usinas termoelétricas, enfim, qualquer outro tipo de geração. Depois que passa, digamos, no muro, né, falando de uma maneira bem simples, depois que passa do muro da subestação dessa usina geradora, o próximo passo é entender o procedimento da transmissão. Ou seja, uma vez que eu gerei o valor de tensão, eu vou adquirir o valor dessa tensão, eu vou ter que elevar o valor dessa tensão para que eu consiga colocar para o transporte, levando até pontos de subestação de transmissão, de subtransmissão e distribuição, que é uma etapa quase final. A etapa final realmente vai ser o consumidor, vai ser o cliente, vai ser você, eu, vai ser a indústria, a fábrica, tá? Então, existe logicamente um procedimento para que eu consiga colocar o valor dessa tensão à disposição das torres. Eu acredito que vocês já devem ter visto, tá? Por exemplo, ali na perimetral, ali perto do viaduto do terminal do Antônio Bezerra, quase chegando perto daquele viaduto, se você descer aquele viaduto sentido Siqueira, você vai encontrar logo mais à frente uma torre de transmissão de energia elétrica que atravessa a perimetral. Bom, você pode encontrar também ali perto do Zé Walter, no qual tem uma Chesf, e nessa Chesf existe uma torre também de 230 kV que está atravessando aquela pista. Então, vez por outra, você encontra uma espécie de torre, tá? No qual eu vou fazer o transporte dessa energia. Então, até que chegue a esse ponto, tem percorrido um longo caminho, desde a parte de geração, independente de qual for o tipo de geração, até chegar à responsabilidade da Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. A Chesf que assume todo o estado do Nordeste, com exceção do Maranhão. Bom, os sistemas elétricos são tipicamente divididos em geração, transmissão, distribuição, utilização e comercialização. A oferta de energia aos seus usuários é realizada através da prestação de serviço público concedido para exploração da entidade privada ou governamental. No caso, a Enel é uma empresa privada hoje, né? É italiana. Antes, nós tínhamos a empresa estatal, que era a Coelce, né? Há muito tempo foi vendida, tá bom? E as empresas que prestam serviço público o fazem por meio da concessão ou permissão concedidos pelo poder público. Todo ano, pessoal, todo ano, toda concessionária de fornecimento de energia elétrica passa por uma fiscalização, tá? Então, sempre essas empresas concessionárias de eletricidade, isso eu estou falando da parte de distribuição, elas são fiscalizadas pela ANEEL. Conforme nós vimos lá no primeiro módulo, a ANEEL é um órgão fiscalizador. É a ANEEL que vai verificar como é que está sendo feito o fornecimento de energia elétrica para o cliente. Se está tendo qualidade, se não está tendo, se está tendo muito corte de energia. Posteriormente, eu vou falar sobre os indicadores de interrupção de energia. E a ideia justamente da ANEEL fazer a fiscalização é evitar que tenha essa quantidade absurda de cortes. Bom, pode acontecer de ter um corte de fornecimento, porque ocorreu algum problema, e pode acontecer, romper um elo fusível, ou teve um problema naquele transformador da rua. Só que o que acontece? Não é para ser uma coisa comum. Antigamente, vez por outra, a gente via queda de energia. Hoje é uma coisa mais, não vou dizer rara, mas não é mais comum de se ver. Tá bom? Então, a ideia é justamente para isso. Então, para que a empresa continue a prestar o serviço, é necessário que ela preste o serviço com qualidade, porque, caso contrário, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai mexer os pauzinhos para tentar trocar a empresa fornecedora de energia elétrica na parte de distribuição.
Depois de todo esse procedimento, surge a necessidade do transporte dessa energia. Então, através de distâncias nem sempre pequenas. Vale salientar que são quilômetros e quilômetros, tá? Desde o ponto da geração até a parte que a Chesf assume aqui digamos, em Fortaleza, ou na parte de Horizonte, ou na parte do Aquiraz. Então, existe um comprimento desses condutores, existe uma distância considerável, tá bom? De um modo geral, o custo do transporte aumenta com a distância ser vencida e diminui com a quantidade de energia a ser transportada. Nós pagamos, sim, na conta de luz, pagamos alguns tributos, e dentre esses tributos são a parte de geração, de transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Existe um custo, né, porque tem que fazer a manutenção dessas torres, e é necessário que se faça realmente, né? Porque haja vista uma torre de uma linha de transmissão falhar, eu vou interromper o fornecimento de energia elétrica para uma quantidade muito grande de pessoas, ou de fábricas, ou de indústrias, tá? Haja vista, isso já aconteceu. Só um instante, pessoal. Aí vamos lá. Como estrutura básica, os modernos sistemas de energia elétrica possuem uma estrutura baseada em organização vertical. Existe o sistema, a linhagem, a organização, tá? Sobre a responsabilidade de quem vai distribuir, quem vai participar da parte de subtransmissão, de transmissão, quem vai trabalhar na parte do sistema de interligação e a parte inicial, que é a parte de produção ou de geração. Então, não existe um órgão só que irá fazer todo esse trabalho de fiscalização. A responsabilidade vai ser individual para cada um, tá? Transporte de energia é realizado em todos os níveis, diferenciando pelas tensões. Lógico, por exemplo, eu vou ter um sistema de geração dentro da usina geradora com 13,8 kV. Só que esse valor vai sofrer um acréscimo, uma vez que ele sai da parte de geração. Ele sai da subestação e parte para o ponto de transmissão. Então, partindo para o lado da transmissão, eu vou ter um valor diferenciado de tensão. E, com certeza, um valor de tensão maior para fazer com que eu reduza a quantidade de perdas. Eu vou explicar sobre isso também. As linhas de transmissão são linhas que operam com as tensões mais elevadas do sistema. No nosso caso, Nordeste aqui, nós trabalhamos com 500 kV e 230 kV. Aqui no Ceará, nós recebemos a tensão de 230 kV, tá? Nessas linhas de transmissão. Você pode encontrar ali por detrás da Macro, que fica na BR-116. Você pode encontrar atravessando ali perto da antiga rampa do Janguru Sul, que atravessa a perimetral. Você pode encontrar na perimetral também, perto do viaduto Antônio Bezerra. Você pode encontrar na estrada da BR-222. Então, existem pontos que você pode encontrar essas torres. O valor de tensão que existe naquelas torres de linha de transmissão são tensões na ordem de 230 kV, tá bom? A principal função é o transporte de energia entre os centros de produção e centros de consumo, como também interligação de centros de produção. Então, geralmente, uma Chesf interliga um ponto ou com a Enel ou faz uma interligação com outra Chesf. Eu tenho uma Chesf, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu tenho perto ali na BR-116, perto da Macro, eu tenho ali na perimetral, no Mondubim, ali perto do Zé Walter, eu tenho, deixa eu ver onde mais, eu tenho na Aquiraz, que é uma subestação praticamente nova, ela é toda digital. Eu tenho lá no Icó, eu tenho em Russas, eu tenho em Banabuiú, eu tenho em Itauá. Então, são locais onde vai estar concentradas essas subestações que podem ter comunicação entre si, tá bom? As linhas de subtransmissão normalmente operam com tensões inferiores àquela do sistema de transmissão, então sempre ocorre isso. Eu tenho uma tensão de 230 kV ou 500 kV e eu vou rebaixando o valor dessa tensão para 138 ou 69 kV. Logicamente vai depender de região para região. No nosso caso aqui, por exemplo, eu recebo 230 kV, desses 230 kV eu vou rebaixar para 69. Então, a Chesf pega esses 230,
a Chesf rebaixa para 69 kV e entrega os 69 kV para as subestações da Enel. A Enel recebe os 69 kV e, através de seus transformadores, faz o rebaixamento para 13,8, no qual é o mais comum da gente encontrar nas ruas de Fortaleza e de outros municípios aqui do Ceará. Então, ou você vai encontrar 13,8 como linha primária, ou você vai encontrar os 69 kV, só que não é assim, não é tão fácil, tão comum de se ver, mas você encontra, por exemplo, na perimetral, indo de encontro à subestação da Chesf, você vai encontrar na parte central do canteiro, da perimetral da pista, aquele poste no qual você vai encontrar a tensão de 69 kV. Do outro lado, você também vai encontrar o poste com uma linha de 69 kV. Vamos lá. As linhas de distribuição primária. Então, são as linhas mais comuns que a gente pode encontrar. Eu vou ter, entre essas fases aqui, eu vou ter uma tensão de 13.800 volts, ou 13,8, tá bom? Então, por exemplo, se eu medir da primeira fase para a segunda, 13,8 kV. Da primeira para a terceira, 13,8. Da segunda para a terceira, 13,8. Essa tensão ela vai ser interligada na bucha do primário do transformador. O valor dessa tensão do primário, eu não sei se vocês já chegaram a ver transformador, mas o transformador ele vai ser esse dispositivo que vai fazer com que eu consiga elevar o valor de uma tensão, rebaixar o valor dessa tensão ou deixar no mesmo valor, logicamente vai depender do transformador. E nós temos 6 bobinas para esse transformador, sendo 3 para a bucha no qual vai chegar a tensão, nós chamamos de bucha do primário, e nós temos os 3 enrolamentos, que são o enrolamento do secundário ou saída do transformador. Dentro desse transformador, eu vou ter 2 tipos de fechamento. Professor, o que é fechamento? Fechamento, pessoal, são o agrupamento das bobinas. A depender de como você vai fazer o agrupamento dessas bobinas, você vai ter um valor de tensão e um valor de corrente. Por exemplo, a tensão que chega na parte aqui do primário é uma tensão de 13.800 volts. Na saída, você vai encontrar, entre 2 fases, você vai encontrar 4 buchas, tá? São 4 contatos na parte de trás desse transformador. Você vai encontrar 4 buchas, sendo que a primeira, você de frente olhando assim à sua esquerda, a primeira é o neutro, que vai ser conectado para a sua casa, que vai ser comum para todo mundo. E eu tenho as outras 3 fases, que vão ser uma fase para cada residência. Por exemplo, eu fiquei com a primeira fase, você ficou com a segunda fase, o outro vizinho ficou com a terceira, o outro vizinho ficou com a primeira, o outro com a segunda, o outro com a terceira, e assim eles vão fazendo o balanceamento dessas cargas. Bom? Para fazer com que eu tenha o valor no secundário por igual. Existem 2 tipos de fechamento, que são o agrupamento das bobinas. Nós temos o fechamento chamado fechamento delta, e nós temos o fechamento chamado fechamento estrela. O fechamento delta mantém as tensões de linha e as tensões de fase. Eu não vou assim muito me esticar com relação a isso, não, mas posteriormente eu devo dar uma pincelada com relação a isso, tá? E eu tenho o fechamento estrela. Esse fechamento estrela, ele se baseia em as tensões entre a extremidade de cada bobina, entre as 2 extremidades C380, no nosso caso aqui, e 220 volts entre qualquer extremidade da bobina e o centro dessa estrela, que é justamente a união de uma das extremidades dessa bobina. Mas, assim, não vamos assim nos atentar demais com relação a isso, não, mesmo porque a gente vai fazer um exemplo posteriormente, tá? Bom, essa é a linha primária. Beleza. Já a linha secundária vai operar com as tensões mais baixas, que no nosso caso será de 380 entre fases ou 220 volts entre fase neutra. Eu acredito que nessa imagem aqui tem como vocês visualizarem que aqui ao lado desse transformador, eu tenho 4 cabos. E esses 4 cabos são justamente os cabos que irão receber a parte da conexão da bucha do secundário. Então, esse primeiro cabo, que é esse de cima aqui, é o neutro. E esses 3 cabos de baixo são denominados cabos de fase, tá? Então, o primeiro é o neutro, seguido das 3 fases. Sempre é assim.
Aqui na parte de cima, né, acima dessa chamada cruzeta, eu tenho os 3 cabos, que são a tensão do primário que veio, conectou nas buchas do primário do transformador e na parte do secundário foi conectado nessa parte secundária, onde vai ser distribuída pela cidade. Até o presente momento, pessoal, alguma dúvida? Ok, professor, tá tudo ok. Show de bola, tranquilo. Então, continuando. Para o sistema elétrico, a gente já sabe como é que funciona o sistema. Então, por exemplo, eu vou ter um sistema de geração de energia que vai partir desde 12 kV a 24 kV. Isso vai depender, lógico, de geração para geração, desde a termoelétrica ou a usina hidrelétrica. Eu vou precisar, através de transformadores que existem dentro da subestação, elevar esse valor para um sistema de transmissão no qual eu posso encontrar entre 138 kV até 765. Isso eu estou falando a nível, né, a nível de Brasil, digamos assim. Nós temos a subtransmissão, que vai entre 23 kV e 138 kV, que geralmente são as indústrias de médio porte, vamos dizer, Aço Cearense, Guatemi, Metalic, Cimento Poti, trabalha com tensões de 69 kV. Então, seria mais ou menos um sistema de subtransmissão. E, por fim, eu tenho a subestação de distribuição. E a subestação de distribuição vai fazer o papel de reduzir o valor dessa tensão para valores a serem utilizados nas subestações de distribuição e nas ruas da grande cidade ou de outros municípios, que vai entre 4,16 kV até 34,5 kV. Lembrando que eu posso encontrar nas ruas, pelo menos aqui de Fortaleza, eu posso encontrar tensões de 69 kV. Tá? Essas tensões de 69 kV, eu vou ver se eu consigo uma imagem para puxar para vocês, depois que a gente se conectar de novo, tá bom? Do poste de 69 kV, para a gente ver mais ou menos como é que seria. Tá bom? E eu tenho, por fim, a subestação de utilização, que já seria o destino final. E nesse destino final seria a parte de pequenas indústrias, shoppings, tá bom? Essa parte com tensão já bem reduzida. Bom, as linhas aéreas de transmissão, eu vou explicar aqui algumas particularidades com relação a tanto dimensionamento, né, com relação à linha, como a parte de estrutura. É importante a gente saber que eu sempre vou encontrar perdas, tá, no meio desse trajeto, vou fazer a explicação e vou falar de algumas particularidades que acontecem, alguns fenômenos que acontecem em uma linha de transmissão uma vez que se encontra energizada. O desempenho elétrico de uma linha aérea de transmissão, eu estou falando aérea porque nós temos basicamente 100% de transmissão de eletricidade via rede aérea, né? Então, uma linha aérea de transmissão depende quase exclusivamente de sua geometria, ou seja, de suas características físicas. Quais são as partes básicas? Vamos lá, vou fazer a explicação sobre as partes, né? Vou falar algumas particularidades acerca de cada componente. Nas linhas aéreas eu tenho cabos condutores, tá? Eu tenho um sistema de isolação e eu tenho um sistema de ferragens. Eu vou fazer a explicação breve sobre cada um, tá bom? Com relação às linhas aéreas de transmissão, nós temos os condutores, e eu vou falar um pouco sobre os condutores, mas vou logo me adiantando. Hoje, os cabos que são utilizados nas linhas de transmissão e de subtransmissão são linhas de alumínio, tá? São cabos de pares trançados, são cabos trançados de alumínio com revestimento de alma de aço. Aí vamos lá, para que serve esse aço? Será que só o alumínio não poderia resolver o problema? Não daria certo, eu vou lhe dizer por quê. Porque a depender do valor da corrente que for ser transmitida, eu vou ter uma seção transversal X. E o alumínio ele tem uma facilidade de quebrar. Aí vocês imaginem o peso que vai ter que um cabo desse é pesado, a ser içado e colocado em uma tordilha de transmissão. Então, assim, se fosse só o cabo, sendo alumínio 100%, então provavelmente iria ter uma facilidade de quebra. Então, para que seja resolvida essa parte de tração mecânica, para que eu consiga puxar,
realmente esse cabo e deixar suspenso na estrutura da torre, é importante que ele seja utilizado juntamente com o aço. Então, eu vou ter a linha de transmissão utilizando o alumínio, mas utilizando o revestimento também de aço, tá bom? A ideia de se utilizar o aço como auxílio de um condutor é simplesmente para tentar proteger esse condutor de alumínio e evitar que ele se quebre, tá? O aço, obviamente, no caso, vai ser muito mais difícil, tá? Lembrando que esses condutores são todos condutores nus, né? Ele não tem nenhum revestimento de isolação. Aí nós temos, em seguida, os isoladores, tá? Que são a cadeia de isoladores. Os isoladores que eu posso encontrar, tanto em linha de transmissão ou de subtransmissão, eu posso encontrar ou de vidro temperado, que é essa imagem verde que vocês estão vendo aqui, que é esse saiote, que inclusive está aos poucos sendo substituído por um outro material, que é justamente esse material aqui que vocês estão vendo na imagem vermelha, que é o chamado material polimérico. O material polimérico é uma espécie de borracha. Então, assim, lógico, existem vantagens e existem desvantagens de um material em relação ao outro. Esse material, que é o vidro temperado, esse saiote, tem uma facilidade, que é de fácil limpeza. Existem empresas que são contratadas para realizar a lavagem desses isoladores. É realizado a lavagem desses isoladores através de um jato. Então, vai um cara com caminhão, com um tanque d'água, água com certeza desmineralizada, e ele faz o jateamento desses isoladores. Já essa borrachazinha, estou falando borracha, mas o nome correto é polimérico, tem uma facilidade. O técnico ele vai fazer a instalação na parte lá de cima da estrutura do poste. Se soltar da mão dele e essa peça cair, simplesmente você vai levantar, vai limpar e colocar de novo. Já o vidro temperado tem esse problema, que se cair lá de cima, quebra e já foi, só vai outro saiote. Então, assim, tem uma certa vantagem desse saiote de vidro temperado, porque é fácil de limpar. Mas tem esse problema porque se cair ou levar alguma pancada, ele vai rachar ou ele pode quebrar imediatamente. E mesmo rachando, ele vai perder as características de isolação dessa parte. Oi, alguém ia falar? Professor, a água desmineralizada é porque ela não conduz a eletricidade, é? Exato. É uma água, o que conduz é o mineral, né? É um exemplo. A água do ar-condicionado é uma água desmineralizada. Né? Você pode, por exemplo, você pode pegar uma lâmpada e cortar 2 contornos, ligar de energia e jogar dentro do copo d'água. Não é para acender a lâmpada, porque é uma água isenta de minerais. Já, Professor, diga lá. Desculpa aí Fica à atrapalhar. Esse material aí que você falou que é parecido com plástico, né? Ele, por conta do sol, ele não sofre, assim, resseca não, ele, para identificar o material? Ou são feitos vários testes para chegar a uma determinada Você está falando polimérico? Não venha acontecer? Esse vermelho aí? Sim. Não, é feito o teste, logicamente. Ele não foi, Não, eu tô falando assim, projetado para ele não... suportar no sol e ele tem uma durabilidade excelente. Agora sim, a desvantagem desse material, eu vou te dizer por quê. Porque esse material ele é um pouquinho áspero. E como ele é um pouquinho áspero, ele acaba por acumular muito mais sujeira com o passar do tempo. Então, assim, como ele acumula sujeira, ele é um isolante, se você deixar uma sujeira bem substancial acumular no saiote dele, então ele vai passar a ser condutor aos poucos. Então, assim, para esse caso, a frequência de limpeza tem que ser maior. Entendi? Agora sim, você encontra, por exemplo, se você for pela perimetral, ali do Zé Walter, indo quase de encontro àquela, não sei se é a Avenida Celino Kubitschek, que é aquela que fica, você pega na esquerda, vai para o Castelão, ao caminho que você encontrar, você vai encontrar vários postes com a tensão de 69 kV. O saiote que você pode encontrar, ou você pode encontrar ele de vidro temperado, mas você pode encontrar também já alguns nesse formato polimérico. Então, assim, ele é mais leve, ele tem durabilidade, é bom de trabalhar, pode trabalhar no sol, pode trabalhar na chuva, mas é o que eu falei.
Como existe uma diferença, porque ele é um pouco áspero, já o vidro temperado ele é bem lisinho, então, assim, ele não tem tanta facilidade de segurar sujeira, o vidro temperado. Então, ele é melhor, porque mesmo que receba poeira ou uma chuva, então, rapidamente, ele é limpo. Logicamente, ele vai precisar de um processo de limpeza periodicamente, mas o formato polimérico, ele exige isso muito mais. Aí nós temos também o de porcelana. O porcelana também é um material isolante. Então, por exemplo, as buchas do transformador, todas elas, em sua, não vou dizer total, mas em quase que sua totalidade, são de porcelana, que é um outro material isolante também. Certo? Nós temos a estrutura de suporte, que nós temos os postes, né? Feito de aço com ferro. Os tamanhos vai ser diferenciado a partir do valor da tensão. Lógico, quanto maior for o valor da tensão, mais alto esse poste vai ser. Um poste de 13,8 em uma linha de transmissão tem uma altura. Já um poste utilizado com 69 kV já tem uma outra altura. Tá? Já tem outra parte, ele é mais robusto, logicamente, porque o cabo é maior, a tensão é maior. Tem que estar mais distante, realmente, com questão de proteção, tá bom? E essas torres aqui, que são feitas, tá? Tem uma estrutura bacana. É feito, logicamente, quando a pessoa vai se propor a fazer a instalação da torre de uma linha de transmissão, eu tenho que fazer toda a estrutura em volta, toda a parte de concreto para deixar no ponto de eu colocar essa torre de linha de transmissão, tá? Essa linha de transmissão, vale salientar que não é uma torre muito pesada, digamos assim, tá? Mas ela é uma torre muito bem estruturada. Mesmo assim, para vocês terem uma ideia, já passou, por exemplo, passou em televisão reportagens de ventanias que acabaram por derrubar uma linha de transmissão como essa, uma torre. Então, precisa ser realmente muito bem estruturadas. Agora sim, vamos lá. Eu vou ter a torre instalada, e uma vez que a torre se encontra instalada, eu vou ter a parte de armação, que vai ser a parte dos isoladores, eu vou ter a parte dos cabos. Mesmo utilizando alumínio, mas eu vou ter o aço. Então, contando os dois, é muito peso. Eu vou ter, não é só um cabo, entendeu? Eu vou ter um conjunto de cabos, porque a transmissão vai ser feita por um sistema trifásico. Então, é necessário, lógico, que eu tenha uma estrutura considerável para conseguir suportar esse peso. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Falando da estrutura dos postes, eu puxei aqui uma imagem, vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, por exemplo, duas estruturas, né? Eu tenho a linha de transmissão, que acredito que seja linha de transmissão de 230 kV, e eu tenho esse poste aqui. Pronto, então, geralmente, esse modelo de poste é o poste utilizado para transmissão de 69 kV, tá? Geralmente, olha, ao lado desse poste, você vai encontrar uma tarja amarela. Nessa tarja amarela, você vai encontrar alguns caracteres de cor preta, tá bom? Você vai encontrar, por exemplo, a numeração do poste. Você vai encontrar a codificação operacional. Qual é o valor da tensão desse poste, tá bom? Existe a que nós chamamos de codificação operacional. Depois vocês dão uma pesquisada e qualquer coisa vocês me dizem, tá? Que talvez eu tenha até um material relativo a isso. Na disciplina de subestação, eu costumo falar sobre esse tipo de codificação. Então, eu tenho aqui uma tensão entre fase de 69 kV, tá bom? Sim, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se tem. Não, isso aqui não tem não, vou mostrar outra imagem depois. Eu tenho também os cabos para raios, então, nós chamamos também de cabo tipo guarda. Esses cabos, eles ficam na parte superior da linha de transmissão. Vou voltar a imagem para mostrar para vocês. Geralmente ele fica na parte de cima aqui, olha. Essa parte de cima aqui se refere ao cabo chamado cabo para raio.
Esse cabo para-raio, ele é aterrado, tá? Logicamente, eu vou ter a torre aterrada, mas eu vou ter o sistema de cabo de para-raio também como sistema de proteção. Bom, então, são cabos de aço colocados no topo da estrutura para proteção contra raios. Então, sempre você vai encontrar naquela parte superior. Outra coisa, vocês chegaram a ver nessas torres de linha de transmissão aquelas esferas alaranjadas? Alguém já chegou a ver? Já, professor, inclusive, eu acho que tem ali, não sei se é na BR-116, eu acho que tem, ou então naquela avenida ali que vai para a BR, ali perimetral. É para sinalizar, né, professor? 222 a Caso gente vê também na uma pista 222. é muito larga, 222. né? Se vocês notaram, geralmente essa esfera, nós chamamos de baliza sinalizadora, ela se Sim. encontra geralmente na divisão entre a vegetação. Por exemplo, você vai encontrar na pista. Certo? Sim. Então, Uhum. por que eu vou encontrar na pista? Porque vai ser uma baliza que vai sinalizar para, por exemplo, quem estiver no avião, através das balizas, que logicamente essas esferas elas têm que entrar em contraste com o ambiente. Então, geralmente você vai encontrar ela branca ou quase vermelha. Tem que criar esse contraste, que é para, digamos, a pessoa que precisar fazer um pouso de emergência, verifica ali que tem uma linha de transmissão, já não pode fazer. Certo? Sim. Eu me lembro que na época, quando eu comecei a estudar a parte de eletricidade, eu tinha sempre curiosidade de saber para que servia. Mas, meu amigo, você procura e encontra cada tipo de resposta. Eu encontrei das mais variadas respostas. Uma delas foi dizer que aquela bola ela tinha em cada cabo, porque se ventar muito, a bola batia com a bola do outro cabo e não deixava o cabo encostar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê na internet, porque tem todo tipo de resposta. Então, Realmente. logicamente, a gente vai procurar a resposta técnica. A gente vai Sim. procurar as informações técnicas para passar a informação de maneira correta. Mas tem pessoas que passam por conveniência, acham assim, não, é porque se ventar muito, as bolas batem uma com a outra, então não tem perigo de gerar um curto entre as fases. Então, o nome dessa esfera nós chamamos de baliza sinalizadora. Show. Aqui são os isoladores, né? Aqui, esse é um formato polimérico também, olha, esse formato aqui que vocês estão vendo, esse aqui também. Essa parte aqui é a parte de porcelana, que também muita gente chama de louça, e a parte do vidro temperado. Os cabos condutores constituem os elementos ativos, então, assim, uma das partes principais para que haja, logicamente, o transporte é através dos cabos condutores. Nós ainda não conseguimos fazer a transmissão de eletricidade de acordo com o que Nikola Tesla tentou há alguns anos atrás, né? A ideia dele era fazer o transporte de eletricidade simplesmente sem fio. Um cara muito inteligente, né? Ele criou a chamada bobina de Tesla e conseguiu fazer com que as lâmpadas acendessem sem precisar de cabo ou fio, simplesmente por indução ao aproximar pela bobina. Então, assim, é uma ideia fantástica, mas que ainda não chegou aqui em nossas mãos. Então, nós ainda temos os cabos condutores. Antigamente, mas isso muito antigamente, se utilizava como material cabos de cobre. Se você levar em consideração os cabos de cobre com os cabos de alumínio, os cabos de cobre têm uma certa vantagem porque tem uma condutividade melhor do que o alumínio. A resistividade do cobre é menor do que o alumínio, então se torna melhor com relação à condução. Enquanto que o de cobre, a resistividade é de 0,017 ohms, milímetros quadrados por metro, o do alumínio é de 0,028. Então, assim, o cobre é melhor. Mas vamos lá. O cobre é mais caro, o cobre é mais pesado em relação ao alumínio, o cobre é mais visado para quem gosta de pedir as coisas emprestadas e não devolver, né? Para não dizer que é a galera que quer roubar. Então, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas passou uma reportagem, alguns anos atrás, de uma linha de transmissão que ia ser inaugurada, eu não me recordo, não sei se é na região sudeste,
ou era no Centro-Oeste, não me lembro. Sei que iam energizar, o sistema não funcionou. E tentaram verificar o defeito, não conseguiram. Aí disse, a única coisa que a gente tem que fazer, vamos fazer o trajeto da linha de transmissão, saindo daqui. Aí saíram fazendo o trajeto. Quando chegou uma certa etapa, de um ponto ao outro da torre de linha de transmissão, não tinha cabo. Como assim não tinha cabo? Bom, tinha cabo, né? Só que os ladrões foram lá e serraram, não sei como, se foi com arco e serra mesmo, com toda a paciência do mundo, serraram e conseguiram cortar os cabos da linha de transmissão. E já tinha um no mato, já esperando, no ponto para quando o caminhão for e levar. Aí você me diz assim, mas ele não morreu do choque, mas é porque, com certeza quem fez isso é quem entende de eletricidade, não é um doidinho qualquer, com certeza ele utilizou o detector de tensão, com certeza ele sabia que aquela torre ainda ia ser inaugurada, ia ser energizada, né? Aí, esse condutor que eles levaram foram condutores de alumínio com aço. Imagina se fosse cobre, entendeu? Então, assim, se torna mais caro até para quem vai fazer esse trabalho de instalação. Porque imagina, eu vou ter quilômetros e mais quilômetros de distância de um ponto, desde o início da transmissão até um ponto, digamos, da Chesf. Então, são quilômetros de distância. E se você colocar cabo de alumínio, é muito dinheiro. Então, o alumínio ele sai também muito mais em conta e consegue transmitir da mesma maneira. É como os transformadores. Hoje você encontra os transformadores, quase que em sua maioria, com fios de alumínio. Aí muita gente acha que é cobre porque ele tem um verniz, né? Esses alumínios têm um revestimento, ele tem um revestimento esmaltado. Aí muita gente acha que é cobre, mas não é. Então vamos lá. Condutores ideais para linhas aéreas são aqueles que possuem as seguintes características. Então, tem que ter uma alta condutibilidade elétrica. Isso aí tem que servir como um ponto positivo. Baixo custo, logicamente, porque é muito dinheiro quando se fala em transmissão, tá? Em todos os aspectos de transmissão, todos os componentes é dinheiro. Uma boa resistência mecânica, só que a resistência mecânica vai ser aliado ao aço. É o aço que vai segurar a tração mecânica. Baixo peso específico, embora o alumínio ele tenha um volume um pouco maior do que o cobre, isso em relação ao cobre, ele vai ter um peso menor do que o cobre. Se eu utilizasse cobre para a linha de transmissão, eu teria que reestruturar as torres. Mas isso por quê? Porque as torres, pessoal, elas suportam um valor X de peso. Se você destina a colocar, digamos, cabos de cobre, vai ser muito mais peso em cima dessa torre. Então, provavelmente, a torre não vai suportar, com o passar do tempo, pode empenar, pode quebrar a estrutura de suporte da parte isoladora e assim por diante. E, por fim, alta resistência à oxidação e à corrosão por agentes químicos. Bom, um sistema de transmissão ou uma linha mesmo de distribuição utilizado numa região litorânea, no qual eu tenho a beira de praia, tenho a maresia, lógico que ele pode sofrer corrosão com o passar dos anos. Isso vai depender muito do nível de salinidade de local para local. Mas, assim, é feito periodicamente uma vistoria. Sempre. Existem pessoas que são pagas, isso eu estou falando já de linha de transmissão de 230 kV, de 500 kV. Então, existem pessoas que são contratadas para fazer o serviço de verificação das linhas. Para verificar se tem falha, dá para verificar se tem corrosão. Então, esse técnico, geralmente, ele é contratado para fazer esse serviço. Ele trabalha geralmente em torno de 4 horas por dia. Ele usa uma roupa especial, logicamente. Vai um helicóptero, não sei se alguém já chegou a ver, vai um helicóptero, aí leva ele fica literalmente engateando por cima desses cabos para verificar se tem alguma falha em alguma parte condutora. Bom, não é um trabalho assim rotineiro, tá? Mas é um trabalho de manutenção periódica, de manutenção preventiva, que ele vai verificar se tem algum problema em alguma etapa daquele condutor. Eu acho que eu tenho até um vídeo do camarada fazendo esse serviço, e daqui a pouco eu boto para vocês, tá?
Com relação ao tipo de condutor, utilizavam cobre, já falei, né? Porém, há muitos anos são aplicado o alumínio. Como padrão de comercialização, como é que funciona? Pessoal, as bitolas dos condutores ou a área de seção transversal dos condutores, eu posso encontrar a partir de duas formas. Eu posso encontrar no estilo americano ou eu posso encontrar no estilo europeu. O americano, tá? Que é o chamado AWG, essa sigla aí, a americana, ela vai identificar o número padrão, né? Que vai ser dado pelo número de vezes que o condutor vai ser trefilado. Então, por exemplo, eu posso encontrar um condutor de 12 AWG, de 10 AWG, 8 AWG. Quanto menor for a quantidade do AWG, maior vai ser a seção transversal desse condutor. Tá bom? Então, no mercado eu posso encontrar tanto esse estilo americano como o europeu. O que nós estamos mais habituados a utilizar para instalações elétricas, enfim, ou instalações industriais, geralmente nós utilizamos o estilo europeu, que é o padrão da IEC, tá? Que é a Comissão Eletrotécnica Internacional. Para esse tipo, que é chamado série métrica, a bitola do condutor vai ser dada diretamente pela sua seção em milímetros quadrados. Então, é o mais comum da gente encontrar. É o cabo de 1,5 milímetros quadrados. É o cabo de 2,5 milímetros quadrados. Então, são as seções, o tipo de seção que é mais fácil da gente encontrar. Só que eu posso encontrar, sim, tá? Cabos AWG. Quando eu trabalhei com locomotivas na Transnordestina, chegou uma etapa lá da reforma da locomotiva que a gente utilizava bastante o cabo pelo padrão americano, chamado AWG. Tá? Os cabos condutores voltados para a linha de transmissão, vocês podem encontrar os chamados cabos nus de alumínio, chamado CA, os cabos com alma de aço, que é o que geralmente a gente encontra quando a gente vai se deparar com tensões pesadas de 230 kV ou 500 kV, que são tensões altíssimas, 750 kV. Então eu tenho que trabalhar com um cabo, né, um cabo de seção transversal maior, que consequentemente, se eu vou trabalhar com cabo de seção maior, eu vou ter que ter uma estrutura melhor para poder suportar esse cabo e fazer com que o cabo de alumínio não se rompa. Então é justamente nessa hora que o cabo, o revestimento de aço entra. Porque se eu fosse utilizar 100% só alumínio, sem ter nem a parte de aço, então com certeza, com o passar do tempo, essa base de alumínio, esse cabo de alumínio, em alguma parte ia se quebrar aos poucos. Os cabos podem ser constituídos de alumínio, cobre, aço ou ligas. Então, o trabalho que vai ser geralmente para a linha de transmissão ou de subtransmissão vão ser cabos de alumínio, mas eu vou ter uma parte de aço ou de liga metálica também, para suportar essa parte de tração mecânica. Quando vai ser construído uma linha de transmissão, que vai colocar os cabos, geralmente, não sei se aqui alguém já chegou a ver, mas existe aqueles carretéis de ferro com madeira, muito grande, onde eu vou ter esses cabos. Esse carretel é colocado em uma base e vai ter um conjunto de maquinários que vai ser o responsável por puxar e colocar esses cabos em direção à torre para fazer com que ele siga o seu trajeto. Então, por exemplo, um cabo desse, como ele é muito pesado, o técnico ele não tem a força sozinho ou 2 ou 3 pessoas para poder puxar. Então, o técnico ele vai servir só para ajudar na orientação, porque eu vou ter maquinário para fazer esse serviço. Tá? Haja vista, a altura de uma torre de linha de transmissão é uma torre de uma altura bem bacana, né? Então, logicamente, seria um pouco difícil do técnico fazer esse trabalho só, então, somente com 2 pessoas ou 3. Então, tem que ter um conjunto de maquinários para fazer esse trabalho. Eu tenho o ACSR, tá? Que esse tipo é muito utilizado na linha de transmissão e também na linha de distribuição primária e secundária, que é um tipo de alumínio com alma de aço. Tá? Então, é um condutor formado com alma de aço e coroas de fio de alumínio. Os cabos com revestimento de alma de aço seguem essa norma. Tá? Eu acredito que seja ainda a mesma norma, que é essa NBS 7270, no qual tem como título cabo de alumínio com alma de aço para linhas aéreas.
tá? Aqui é um outro tipo, então eu tenho vários modelos, pessoal, de cabos condutores. Os cabos de alumínio, chamados CA, são compostos por fio de alumínio e são encordoados. O encordoado, pessoal, é tipo um trançado, tá? Então veja aqui, olha, que a seção, de acordo com essa figura, ela não é reta. Ela vem, olha, ela vai descendo, vai voltando, então ela é feita dessa forma. Então nós chamamos um sistema trançado, tá? Ela segue a norma brasileira da BNT 7271 e tal. Então, todos esses componentes seguem e trabalham regidos pela norma. Tem que trabalhar regido pela norma. Até então, pessoal, tranquilo? Beleza. Vamos lá. As perdas na linha de transmissão. Toda vez que eu trabalhar com eletricidade, pessoal, sempre eu vou encontrar perdas na linha de transmissão, que seriam perda. Perda de potência, queda de tensão. Vou citar aqui um exemplo bem simples. Em instalações elétricas prediais, quando a gente vai fazer o dimensionamento, os critérios de dimensionamento de um condutor para uma instalação, a gente segue 4 critérios. Isso eu estou falando para instalações de baixa tensão. A gente segue o critério de seção mínima, através de uma tabela, que tem na 5410, que é a norma que rege instalações de baixa tensão. Eu tenho o critério da capacidade de condução de corrente, no qual eu vou fazer um procedimento de cálculo. Eu tenho o critério de queda de tensão. Esse critério de queda de tensão é baseado também em um cálculo. E o critério de curto-circuito. Para o critério de queda de tensão, quanto mais comprido for esse condutor, então provavelmente eu vou ter uma resistência maior, que consequentemente vai gerar uma queda de tensão. Então, isso é problema, tá? Então, o que acontece? Geralmente, o que eu posso encontrar como perdas em uma linha de transmissão? Para o sistema de transmissão, eu posso encontrar as perdas nos isoladores, eu posso encontrar o chamado efeito corona. Você pode não saber o que é efeito corona, mas quando eu falar aqui, vocês provavelmente vão entender. E o chamado gradiente de potencial. Bom, com relação ao efeito corona, pessoal, eu acho que vocês já chegaram a presenciar, você quando fica perto de um poste de 69 kV, principalmente quando está chovendo, ou quando o tempo está muito frio e tal, geralmente à noite, você escuta uns estalos perto do poste. Não sei se aqui vocês já chegaram a escutar. Então, esses estalozinhos, é um fenômeno chamado efeito corona. Tá? Eu vou explicar rapidamente sobre isso. O efeito corona, que em português a gente chama de coroa, que é tipo uma luz, tá? É uma emissão de luz em formato de coroa. É bom no interior, assim, principalmente no escuro, que a gente consegue nitidamente verificar, tá? Esse efeito corona ele surge pela questão da ionização do próprio condutor. Então, tempos de frieza, sujeira por esse condutor, acaba por passando por um processo de ionização, e o fenômeno que acontece é justamente a emissão dessa luz, tá? Não é uma luz intensa, mas é uma luz, tá? Geralmente um pouco azulada, e você escuta uns estalos. Então, o efeito corona é comum em superfícies condutores da linha de transmissão. Geralmente, você vai encontrar de 69 kV para cima. Para a linha de 3.8, você não escuta não, mas para poste de 69 kV, linha de transmissão de 230 kV, você consegue escutar. Por que eu falo à noite? Porque durante o dia, movimento intenso da rua, não tem como você escutar. Mas assim, à noite ou de madrugada, você consegue escutar muito bem esse barulho, tá? Resultado de um contato de um campo elétrico intenso e elevado com partículas de ar, de umidade ou poeira. Então, se tiver sujeira, se tiver umidade, a umidade relativa do ar estiver alterada, então isso vai fazer com que o efeito corona seja mais intenso. Então, o resultado disso vai ser a emissão de luz, sempre que as partículas são ionizadas. Esse efeito corona ele pode causar perdas, tá bom? Então, não deixa de ser. Especialmente em caso de queda na capacidade energética, podendo estar na perda de centenas de quilowatts por quilômetro de condutor elétrico. Nós vamos falar sobre essa questão de perdas, tá bom? Que no projeto, quando é feito para se estipular a seção transversal de uma linha de transmissão,
Geralmente a parte técnica utiliza uma porcentagem em cima da quantidade de perdas desse sistema. As consequências de um efeito corona... só um instante aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Sim. Nós diz que o corona está em todo canto. Só não é o nosso corona, né? Mas o corona está fazendo sucesso, por enquanto. As consequências de um efeito corona, não o nosso coronavírus, mas o corona que é utilizado aqui nesse sistema, que você encontra, vai ser a emissão de luz, um ruído que você consegue escutar, tá bom? Ruído de rádio, vibração do condutor, liberação de ozônio, tá? E aumento das perdas de potência. Então, essa parte aqui é a que preocupa mais, porque se você tem uma quantidade bem significativa de efeito corona no sistema, você vai ter também uma perda bem considerável de potência ou de tensão elétrica. Não vou nem dizer muito de tensão, mas sim de potência. Então, vou ter uma perda de potência nesse trajeto. Bom, quais são os fatores envolvidos no dimensionamento de uma linha de transmissão? Bom, vou fazer o dimensionamento de uma linha de transmissão. O que eu tenho que levar em conta, o que eu vou ter que levar em consideração? Primeiro são os fatores elétricos, que determinam o tipo de condutor. Qual tipo de condutor que eu vou utilizar? Se é alumínio, se é aço, se é alumínio com aço, se é cobre. Qual é a área e qual é o número de condutores por fase. Bom, você pode encontrar um sistema de 2 condutores por fase e 1 condutor por fase, sendo que toda linha de transmissão trabalha com transmissão de sistema trifásico, que é justamente as 3 fases, tá bom? A capacidade térmica, condutor não deve exceder limite de temperatura, isso é lógico, porque se um condutor ele vai aquecer, é porque eu tenho uma corrente acima daquele que ele suporta, e esse aquecimento vai gerar em perdas, como a questão do efeito Joule, tá? Vai implicar em perda sim. O número de isoladores, para fazer o dimensionamento, e deve operar sob condições anormais e em ambiente diferente. Como fatores mecânicos, nós temos condutores e estruturas sujeitas a forças mecânicas. Então, para que eu faça a instalação de uma linha de transmissão, eu tenho que ter uma torre que consiga suportar vento, que consiga suportar neve, que consiga suportar gelo, ou seja, as intempéries de mudanças climáticas. Realizou uma mudança climática, seja ele o vento ou poeira, a estrutura mecânica, a parte de estrutura de torre, tem que estar pronta para poder receber e suportar. Bom, eu tenho os fatores ambientais, que é o uso da terra, valor, né, o valor daquele local, a população existente, e o impacto visual, que seria mais a parte estética, né? Existem países que a linha de transmissão ela é toda concentrada em uma parte só do país. Aqui o que eu consigo ver é uma diversidade com relação aos locais onde eu tenho torre de linha de transmissão. Então, para onde você for, você vai encontrar poste, via aérea, você vai encontrar a linha de transmissão, a sua torre de linha de transmissão via aérea, telefonia misturado com energia. Então, assim, aqui não existe aquele padrão levado à risca, certo? Nós vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, tá? Eu queria que vocês copiassem essa questão. Essa questão, eu vou querer calcular a seção transversal, ou seja, qual é a bitola daquele condutor de uma linha de transmissão. Então, eu vou precisar, logicamente, de algumas informações. Eu vou ler e vou fazer a explicação para vocês. Qual é a seção transversal de um condutor de alumínio utilizado em uma linha de transmissão cuja potência é de 50 megawatts em uma tensão de geração de 3,8 kV, com fator de potência de 0,85 ou 0,85, quando seu comprimento é de 100 km e as perdas são de 2,5%. Então, assim, por que as tensões de uma linha de transmissão são tensões tão altas? Alguém sabe dizer por quê? Eu acho que por causa da perca também, né? Professor, Oi?
É porque talvez se a amperagem fosse alta, o condutor tinha que ser mais grosso, né? Pronto, as duas respostas estão corretas. Quando você tem uma potência fixa, um exemplo, eu tenho uma potência aqui fixa. Quando eu tenho uma potência fixa, pela lei da eletricidade, quanto maior a tensão, menor a corrente. Quanto maior a corrente, menor a tensão. Então, o que acontece? Você tem um valor de potência X. Se você colocar uma tensão baixa, de acordo com o valor dessa potência, a corrente vai ser alta. Consequentemente, a bitola tem que ser maior. Então, o gasto vai ter que ser maior para a compra. Outra, como eu vou ter uma seção transversal muito considerável, então, talvez pode acontecer da quantidade de perdas sofreram um acréscimo. Então, é por isso que, uma vez que passa do sistema de geração, eu elevo o valor dessa tensão, tá? Um valor grande, porque quanto maior for o valor dessa tensão, menor vai ser o valor da corrente, e a gente dimensiona a bitola do condutor através da corrente, não através da tensão. Sendo assim, nesse caso é interessante que eu aumente o valor dessa tensão para fazer com que a corrente reduza. Nesse primeiro exemplo, nós vamos utilizar 13,8 kV, tá? Que vai ser a tensão de geração. A potência vai ser de 50 megawatts, o comprimento de 100 km, fator de potência 0,85 e as perdas de 2,5. Vou dar só um tempinho para vocês copiarem, aí a gente inicia. Só lembrando, pessoal, que assim, a gente pode fazer o cálculo com alumínio e a gente pode fazer depois com cobre para a gente ver a diferença que vai dar com relação ao valor. Assim, a diferença não vai ser uma diferença muito grande, não. Tá? Conforme eu falei para vocês, a ideia de se colocar o alumínio é com relação realmente à parte econômica, porque é muito mais viável, né, economicamente, já que o alumínio vai ajudar a transportar essa energia da mesma forma. Então, eu vou utilizar para esse fim o alumínio ao invés do cobre. E a questão do peso, né, porque também em relação ao cobre ele é mais leve, se for levado em consideração. Sendo assim, para que eu consiga resolver essa parte aqui do alumínio, eu vou ter que ter uma informação importante, que seria a resistividade. Ou seja, qual é a resistividade do alumínio? Tá bom? Tem a tabela, né? Existe uma tabela. Existe a tabela para o cobre, para o ouro, Isso. prata, né? Assim, Uhum. na prática, nós vamos utilizar sempre alumínio, lógico. Mas, assim, a gente pode fazer cobre somente por questão de curiosidade, depois, tá? O alumínio, ele vai ter uma resistividade de 0,028, enquanto que o cobre é 0,017. Então, a resistividade do cobre é menor. Então, se torna um condutor melhor do que o alumínio. Só que, assim, se a diferença não for muito grande, o que vai levar em consideração, vai ser levado em questão de antemão, vai ser questão de custo. Porque realmente é muito dinheiro. Quando você vai fazer vai se propor a instalar as linhas de transmissão, isso eu estou falando você, no caso Chesf, tá? Então, assim, até o ponto da geração, chegando até a nossa capital, então é estrutura, é torre, é cabos. E, assim, um dos componentes mais caros que tem é justamente essa parte ativa, que são os cabos. Muita gente acha que é mais em conta, mas é muito caro realmente. Então, eu vou utilizar, logicamente, um cabo, que tem a qualidade, lógico, mas, assim, eu vou utilizar um condutor de alumínio que tenha um esquema de revestimento de aço que seja tão bom que consiga suportar essa parte de tração mecânica e que consiga realmente resolver a tal ponto que eu não preciso me preocupar que aquele condutor possa estar partido ou possa estar rompido. Então, o trabalho da equipe técnica, periodicamente, é de verificar se tem alguma falha nesse condutor para tentar fazer com que eu reduza a quantidade de perdas. Para melhor compreensão, vamos fazer um procedimento de passo a passo. Passo 1. Você vai calcular o valor da corrente nominal da linha de transmissão. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para isso? I, que é a corrente, vai ser a potência, tá? A potência da transmissão, a potência da geração dada em watts, dividido pela tensão da geração, vezes o fator de potência, que é o mesmo cosseno de φ,
vezes o raiz de 3, logicamente, porque se trata de um circuito trifásico. Bom, na questão, pessoal, a potência se encontra em megawatts. Então, a potência do circuito se encontra em megawatts. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar o megawatt para watt. Beleza, mas como é que eu faço isso? Para que você consiga transformar de megawatt para watt, você vai ter que multiplicar o valor por 1 milhão. Certo? Na ordem de múltiplos e submúltiplos, como é que funciona? Eu tenho watt, acima de watts eu tenho kilowatt, acima de kilowatt eu tenho megawatt, acima de megawatt eu tenho gigawatt e acima de gigawatt eu tenho terawatt. Bom? Alguém me conta alguma coisa? Não, né? Certo, pessoal? Então, por exemplo, quando eu quero sair de watt para megawatt, então eu vou ter que dividir por 1 milhão. No caso aqui é o contrário. No caso, como ele está já em megawatts, eu quero transformar para watt, eu vou pegar esse valor e vou realizar a multiplicação por 1 milhão, tá bom? A tensão se encontra em kilovolt. Então, quando eu vou realizar uma divisão, pessoal, tem que deixar tudo igual. Se aqui ele está em watt, aqui eu vou ter que passar para, como está em kilovolt, eu vou ter que passar para volt. Se aqui fosse megawatt, aqui teria que deixar em megavolt. Se aqui fosse kilowatt, aqui eu tinha que deixar em kilovolt. Então, tem que deixar no mesmo múltiplo ou submúltiplo, para que eu consiga fazer essa questão. Certo? Se eu pegar aquele 50 megawatt e multiplicar por 1 milhão, fica 50 milhões. A tensão, que é 3,8, para que eu saia de kilovolt para volt, eu vou ter que multiplicar por 1000. Sendo assim, passando isso para valores, os 50, que antes era 50 megawatts, eu passei para watts, ficou agora 50 milhões. Então, eu tenho um 5, né? Um 50 mais 6 zeros, dividido pela tensão, que era 3,8 kilovolts, multiplicado por 1000, ficou 13.800, que é multiplicado pelo fator de potência, que é o mesmo cosseno de φ, que a questão entregou, que é de 0,85, que é multiplicado por raiz de 3, porque nós estamos trabalhando com um sistema trifásico, tá bom? Para que eu realize esse cálculo, pessoal, eu vou colocar os 50 milhões. Depois que eu apertar o dividido, eu vou ter que abrir o parêntese, colocar o valor, esse produto, essa multiplicação, fechar o parênteses e apertar igual. Bom? Então, eu vou dar um tempinho, eu quero que vocês façam esse cálculo, mesmo porque, como vai cair no trabalho, é importante que vocês saibam fazer esse cálculo. Então, tentem fazer e passem para mim o resultado dessa corrente. O meu aqui deu 2,460,99. O meu deu o mesmo tanto aí. Você fez no celular esse cálculo, foi? O meu foi na calculadora mesmo. Porque, assim, para dar 2 ponto alguma coisa como resultado, é porque talvez ou você colocou aqui no 3.800, você colocou 13.800, ou você colocou 50 pontos, essa quantidade de números, certo? Então, assim, o valor, ele acredita que é para ser 2.461. Na verdade, deu 2.460 alguma coisa, eu só fiz, foi para arredondar para 2.460. Não, é 2.460,99. Ponto 99. Deixa eu ver aqui, 0,85. É porque eu não sei por que o nosso aparece a vírgula, mas dá esse valor mesmo. Não, mas não tem problema não. A calculadora científica também aparece. Mas se você verificar, por exemplo, a calculadora tem vírgula e tem ponto. Então a gente não sabe falar o número mesmo. Então, por exemplo, é 2.460,99, aí tem 859. É isso? Nesse caso, eu só fiz arredondar para 2.461. Então, assim, o que você considera sendo decimal, para esse caso, vai ser o ponto. Tá bom? Uhum.
É corrente, viu, menino? Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular essa corrente. Então, é uma corrente até mais ou menos, né? Imagina aí, olha. O nosso corpo, ele consegue admitir até 30 miliamperes, né? Então, assim, passou desse valor, já começa a aparecer os efeitos no corpo. Pô, não chega nem a 1 ampere. E o valor dessa corrente é um valor de 2.461 amperes. Então, é um valor até mais ou menos dessa corrente, razoável. É por isso, né? Não só por isso, lógico. Existe uma lei que proíbe as construções muito próximas à linha de transmissão. Eu digo muito próximo, tá bom? Eu digo muito próximo mesmo. É um raio de tantos metros, digamos assim, você tem que ficar afastado da linha de transmissão. Mas é mais pela questão da exposição ao campo, né? Ao campo eletromagnético. Não com relação à corrente, porque a corrente é outra coisa. Mas, assim, esse é o valor da corrente da linha de transmissão, que eu não sei qual é a seção transversal, mas eu sei qual é a potência que está sendo utilizada na transmissão, eu sei qual é a tensão que nós disponibilizamos para ser utilizada, o fator de potência e o raio de 3, logicamente, por ser um sistema trifásico. Tem mais alguém copiando? Professor, Oi. que eu entrei agora. Tem um cálculo antes desse daí ou o primeiro cálculo é esse? Não, o primeiro cálculo é esse aqui. Esse 50 milhões aqui. É o quê? Esses 50 milhões é porque na questão tem 50 megawatts. E como a potência que eu tenho que colocar em 1 watts, então eu tenho que transformar o megawatts para watts. Como é que eu faço isso? De megawatt, você transformando diretamente para watt, você tem que multiplicar por 1 milhão. Tá certo. Da mesma forma que a tensão lá na questão é de 13,8 kV. Quando eu quero tirar de kV para volt, eu vou realizar a multiplicação por 1.000. Então, ficou 13.800. Sim. Beleza? Aí multiplicou pelo esse cosseno de φ, é? Cosseno de φ, que é o fator de potência. É a mesma coisa, tá? Tá. Cosseno de φ é o fator de potência. E o raio de 3. Tá bom. Tá certo. Entendi. Mais Vou alguém copiar copiando? bem ligeirinho. Deixa eu copiar bem ligeirinho aqui, por favor. Tá tranquilo. Esse raiz de 3 é porque é trifásico, né? Não entendi. Como é que é? Esse raiz de 3 é porque é trifásico, né? Exato, exato. Se quiser passar o próximo passo, pode passar. Terminei. Pronto, né? Então, vamos lá. O próximo procedimento, esse foi o primeiro, foi o da corrente. Beleza. Próximo passo, eu vou ter que verificar a quantidade de perdas. Então, a questão já disse que as perdas são de 2,5%. Essa quantidade de perdas, pessoal, é em cima da potência da geração. Tá? É a potência que vai ser utilizada na transmissão. Como a potência é de 50 megawatts, eu vou ter que tirar 2,5% de 50. Certo, professor, como é que eu faço para fazer o cálculo de 2,5 vezes 50? Bom, uma das maneiras que você pode fazer na calculadora, deixa eu ver se eu boto a calculadora aqui. Deixa eu ver aqui. Botar a calculadora aí, a gente faz juntos. Só ver se aparece aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para tirar uma porcentagem de um valor. Ah, beleza, eu posso saber de cabeça fazer sem nenhum problema. Mas na calculadora eu vou passar o procedimento. Como é que a gente faz para encontrar? Deixa eu deixar aqui no ponto aqui. Bom, para eu realizar o cálculo, eu faço da seguinte maneira. Eu posso pegar o 50. Uhum. Ele é feito de qualquer jeito, né? Ele. Apareceu a calculadora, pessoal?
10, velho. Ninguém tá falando de mim aí. Apareceu. Apareceu. Pronto, tá bom. Então vamos lá, presta atenção. Eu vou fazer da seguinte maneira. Aqui a potência, 50, aí você multiplica, tá bom? Multiplica por 2,5%. Então, ó, 2,5. Certo, mas a porcentagem se encontra onde? Bom, geralmente, para essas calculadoras científicas, você vai encontrar a porcentagem aqui na igualdade. Mas a porcentagem se encontra nessa parte de cima, olha. Está muito pequeno, mas geralmente calculadora científica, acima do botão da igualdade, você vai encontrar o símbolo da porcentagem. Se eu apertar igual, não vai atingir, eu não vou pegar essa função. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que apertar o Shift, aí você vai ter que apertar o igual. Aí veja que apareceu a porcentagem. E já apareceu os 2,5% de 50, que é de 1,25. Então, durante o processo, deixa eu tirar aqui só a calculadora. Durante o processo dessa transmissão, então a parte de engenharia, a parte técnica viu que iam ter 2,5% de perda em cima da potência. Então, 50 megawatts, uma vez que sai lá do topo da geração, não vai chegar a 50 megawatts até o destino final. Por quê? Porque no meio desse trajeto foram perdidos 1,25 megawatts, que transformado em watts seria 1.250.000 watts de potência, tá bom? Bom, o próximo passo a ser executado vai ser calcular a resistência ohmica do... Oi, alguém falou? Não? Beleza, então vamos lá. Próximo passo, meus amigos, é fazer o cálculo da resistência ohmica. Bom, o cálculo que eu vou utilizar vai ser a resistência, porque eu quero saber qual a resistência desse circuito, desse sistema de condução. Vai ser a potência, mais a potência perdida ou potência dissipada, dividido pela corrente nominal que nós já fizemos. A fórmula inicial, acredito que vocês devam ter visto, provavelmente, eletricidade e eletromagnetismo. E uma das maneiras de eu calcular a resistência, ou eu posso pegar a tensão e dividir pela corrente, ou eu posso pegar a potência e dividir pela corrente ao quadrado. Ah, só fazer uma correção aqui. Essa corrente aqui é ao quadrado, tá bom? Deixa eu só fazer uma correção bem rapidinho. Ainda bem que eu olhei aqui em cima da hora. Pronto. Essa corrente que eu vou utilizar é ao quadrado. Só ajeitar aqui e deixar no ponto. O valor dessa corrente é ao quadrado. Pronto, deixar aqui no ponto. Ver aqui. Pronto. Só essa leve correção. Porque, olha, porque a potência do circuito pode ser R vezes E ao quadrado. Para calcular a potência, pode ser tensão vezes corrente. Eu posso calcular a tensão ao quadrado sobre resistência. E nesse caso, eu quero calcular a resistência em função da potência que está sendo dissipada ou perdida. Que no caso é a potência de 1,25 megawatts. A corrente foi a corrente que nós calculamos inicialmente. Então, eu tenho que deixar, logicamente, essa potência em watts, né? Essa corrente vai ser dada em amperes. Se eu colocar aqui em megawatt, eu tenho que colocar em megaamperes. Então, em uma divisão ou em uma razão, eu tenho que deixar tudo igual. Sendo assim, para que eu consiga passar 1,25 megawatts para watts, eu vou realizar a multiplicação por 1 milhão. Então, eu peguei 1,25 e fiz a multiplicação por 1 milhão. Como resultado, ficou 1.250.000 watts, que eu vou dividir por 2.461, que é o valor da corrente que eu encontrei, ao quadrado. Tá? Tentem fazer esse cálculo, por gentileza, e veja quanto é que dá o resultado. Lembrando que quando eu for fazer esse cálculo, eu colocar 1.250.000 dividido, aí o interessante é que você abre o parênteses, tá bom?
Aí você vai colocar 2.461 e elevar ao quadrado. $1.250.000 dividido por 2.461 ao quadrado. Bom, você pode fazer sem o parênteses, tá bom? O resultado vai dar certo também. Só que assim, para a gente ter esse hábito, mesmo porque eu posso me deparar com a parte de baixo com relação a produtos. Então, por exemplo, eu posso ter esse valor que vai multiplicar por outro. Então, a gente se habitua a utilizar um abre parênteses e fecha parênteses na parte de baixo. O meu que deu 0,20. Tá certo. O resultado é esse mesmo. Professor, o senhor pode fazer aí na calculadora só para me tirar uma dúvida? Faço sim, sem nenhum problema. Deixa eu só ver se eu puxo a calculadora para cá para o sistema. Só deixar aqui no ponto. Pronto, eu quero as duas imagens. Como é que eu vou fazer esse cálculo? 1.250.000 dividido, aí pronto, você pode abrir o parênteses, mas se você não fizer parênteses, também vai dar o mesmo resultado. Mas eu estou deixando mais ou menos assim para a gente se habituar. 2.461 elevado ao quadrado. Fecha parênteses, resultado dá 0,206, alguma coisa. Confere aí com o resultado de alguns? Acredito que sim, né? Então, eis aqui o resultado. 0,21. Só fazer essa correção aqui de novo, pessoal. E tem que colocar o quadrado aqui. Só um instante. Deixar ele no ponto. Quadrado. Opa. Tem que estar o quadrado aqui, tá bom? Pronto. 261 ao quadrado. Beleza? Então o resultado deu 0,206, aí eu arredondei para deixar para 0,21. Então, por gentileza, copie. Certo? Tinha dado 0,20, né? Aí o senhor arredondou para 21, né? Foi, porque tinha um 6 depois do zero. Só por isso Sim. mesmo. Mas se você colocar 0,20, tá certo também. Tá? Tá. E, Tá bom. e até no trabalho não precisa nem você arredondar, não. Tá, beleza. Eu tinha dado 0,20. Posso mudar, pessoal? Da minha parte, sim, né? Por mim também. Por mim também, teacher. Beleza. Então vamos nós. Próximo passo. Então já fiz o cálculo da corrente. Eu verifiquei quanto era de potência perdida, que no caso foi de 1,25 megawatts. Calculei a resistência. E, finalmente, eu vou fazer o cálculo da seção transversal do condutor de alumínio. Para que eu faça esse cálculo, é interessante que eu saiba qual é a resistividade do alumínio. A resistividade, que é dada pela letra grega Rho, é de 0,028 vezes milímetros quadrados por metro. É a resistividade do material, que não muda, tá bom? Se fosse de cobre, seria 0,017. Bom, fazendo esse cálculo, eu vou utilizar a segunda lei de Ohm, em que a resistência vai ser igual a Rho vezes o comprimento dividido pela área de seção transversal. Como eu quero a seção transversal, esse S vem para o lugar do R e o R vai para o lugar do S. Então, veja que a única coisa que eu fiz, que eu modifiquei, foi colocar o S para cima e coloquei o R para baixo. Então, sendo assim, o S é a seção transversal dada em milímetros quadrados, o Rho é a resistividade do material condutor, o L é o comprimento do condutor dado em metros, e o R vai ser a resistência do condutor dado em ohms. Bom, jogando isso para valores, como é que nós vamos fazer? O 0,028 é a resistividade do material. Aqui eu tenho 100 mil, porque o comprimento lá na questão está em quilômetros, né?
Então, para eu passar de quilômetros para metros, eu multiplico por 1.000, ficou 100.000, e dividir por 0,206, que no caso é o 0,21, né? No cálculo que nós fizemos. Depois, antes de mandar a aula para vocês, eu vou só modificar aqui, mas o resultado não vai interferir em quase nada, tá? Esse é o valor da resistência que vocês acabaram de encontrar. Bom, realizando esse cálculo, nós adquirimos um valor de 13.592,23 milímetros quadrados. Então, assim, é um exagero você encontrar uma bitola como essa.